Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos lá, enquanto vocês estão chegando. Deixa eu já fixar o comentário. Sejam bem-vindos para mais um bate-papo. Boa tarde, como você está? Gente, eu não estou conseguindo fixar esse comentário. Agora acho que foi. Pronto. Consegui, sejam muito bem-vindos. Enquanto eu estou aqui chamando o pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ressignificar. Já pensaram sobre isso? Como podemos ressignificar? E qual a importância disso? Vamos lá, boa tarde, Jane, seja bem-vinda. Loja Mente Humana, sejam bem-vindos. Só mais um pouquinho para eu estar chamando o pessoal para lá. Boa tarde, Nathalie. Continuar aqui chamando o pessoal. Me dê um feedback se o som tá ok ou se eu preciso colocar o fone de ouvido, por favor. Hoje estamos em condições um pouco adversas, né? Acho que a imagem não tá muito boa, a iluminação, mas vamos fazer assim mesmo. E aí, me dê um retorno com relação ao som, por favor. Ótimo, só ok. Então, não preciso colocar o fone, não é isso? Ah, então perfeito. Então, assim, gente, hoje, 29 de setembro, né? A gente tá chegando no final de setembro. Para algumas pessoas acham que o falar, né, da prevenção do suicídio, que é o Setembro Amarelo, se encerram. Mas eu queria dizer para vocês que não é bem assim, né? O Setembro Amarelo é só Regina. Você solicitou participar ao vivo ou foi só um engano? Me dê o feedback, por favor. Boa tarde, Alessandra. Então, Setembro Amarelo é apenas uma forma da gente chamar atenção, né? Se preconizou em datar alguns eventos e o Setembro Amarelo é apenas uma data. Mas a gente quer destacar aqui que o Setembro Amarelo, né, a prevenção ao suicídio, o cuidado à saúde mental, eles precisam serem feitos os 12 meses do ano, 365 dias, quizá 366 dias. Ou seja, é um exercício diário, o cuidar da nossa saúde mental. E aí a gente precisa fazer isso sempre. Então, setembro está acabando, mas nem por isso a gente vai deixar de falar e de cuidar. Então, Setembro Amarelo é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eita, quase que cai. Concordam comigo? Hoje, a gente, no nosso bate-papo, a gente vai estar fazendo um exercício do ressignificar, tá? Então, cuidar da nossa saúde mental, como eu disse, é um exercício diário. As coisas acontecem, né? As atribulações da vida estão acontecendo o tempo todo.
Então, o que importa não é o que aconteceu comigo. Quer entrar, Regina, ao vivo? É isso? Eu lhe chamo agora. Quer? Diga. Vou lhe chamar pra gente conversar, tá? Vamos lá. Então, bora lá. Então, assim, não importa aquilo que acontece comigo, o que importa é como eu vou lidar com essa situação, qual a interpretação que eu vou dar para esse fato, entende? Isso é que vai fazer toda uma diferença. E, Regina, se você quiser, mande de novo, que aí eu coloco que eu não estou conseguindo me chamar. Vou de novo para ver, tá? Entendeu, turma? Vocês concordam com isso? Então, a interpretação que eu dou para um evento, a forma como aquilo me afeta, é que vai estar conduzindo algumas emoções. Então, hoje, eu vou propor para vocês um exercício. Eu tinha chamado uma pessoa para poder falar sobre esse exercício, porque ela colocou na prática. Ela colocou isso na prática. Eu queria que ela colocasse o depoimento para vocês, como várias pessoas, mas ela, em especial, ela colocou esse exercício que eu vou fazer hoje com vocês e fez uma grande diferença, tá? Eu não vou falar da história porque de repente ela aparece e nos brinda, né, com esse depoimento maravilhoso de como ela conseguiu realmente sair do início de uma depressão, de um transtorno de ansiedade muito grande, inclusive com ideação suicida. Ela pensou em realmente se suicidar. E ela conseguiu dar a volta, né? Mas eu não sei se ela vai conseguir vir participar, mas se ela participar, ótimo, ela dá esse testemunho para vocês. Mas o que eu quero falar hoje é justamente isso. Como é que a gente pode ressignificar as interpretações que a gente foi fazendo ao longo da vida? Como é que a gente pode mudar essa história? Porque, assim, as mágoas, né, os rancores, são pesos que a gente vai carregando, né? Então, a mágoa só faz mal para quem carrega. Concordam com isso? E aí, muitas das vezes, a gente não sabe como tirar, né? Algumas pessoas me dizem assim, Gisele, é muito difícil perdoar. E eu não esqueço, né, da situação. E perdoar não é você esquecer da situação. E aí a amnésia, né? A gente não está falando de ter amnésia. Perdoar é você começar a ressignificar a interpretação que você fez daquele fato. E aí, quando você realmente consegue ressignificar, dar uma nova interpretação, você vai ver que aquilo vai ficar mais leve, você vai tirar um peso que você carregava, né? E muitas das vezes você chega e diz assim, poxa vida, por que eu carreguei isso durante tanto tempo, né? Como é bom estar sem esse peso, né, Nathalie? Quer vir falar, Nathalie? Você também tem um testemunho muito bom para falar, certo? Então, assim, você vai dizer, poxa vida, como é bom estar sem esse peso. Então, o exercício que eu quero fazer para você, muitas das vezes, né, a gente vem debatendo ao longo desse mês, dando ênfase ao Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, é você falar, né? E aí, quando você não consegue falar com um familiar, com um amigo, com medo do julgamento, com medo de ser julgado novamente, e aí você termina se calando e aumentando mais ainda a sua dor, às vezes esse exercício pode ser um recurso, entendeu? E volta a falar, quando vocês quiserem, né, falar com alguém que não seja, então procura ajuda profissional,
tem vários profissionais da ajuda para isso. A gente já falou, tem o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida 188. Lá é 24 horas, vai ter sempre alguém que possa lhe ouvir. Então, tá lá para que você possa. Mas aí, o exercício que eu vou trazer hoje é para aqueles momentos que você diz, eu não quero falar com o familiar, eu não quero falar com um amigo, eu ainda não estou preparada para falar com ninguém, mas eu preciso tirar esse peso de mim. Ou mesmo se você já tiver com ajuda e nesse momento você quer, né, retirar esse peso, o exercício que eu tenho hoje para você é uma carta, coisa simples, né? É você fazer uma carta. E nessa carta você vai colocar todos os fatos daquilo que lhe aconteceu, ou seja, você vai escrever todos os fatos. Só que não somente escrever, você agora vai ficar com um olhar, porque o seu objetivo é ressignificar. Você quer tirar esse peso que você carrega por tanto tempo, você quer retirar essas mágoas. Então, para isso, você precisa dar uma nova interpretação, você precisa ressignificar. Porque só lembrar do fato dói muito. E para tirar essa dor, você precisa aprender a ressignificar. E aí eu vou falar, né? E aí ressignificar, muitas das vezes, é perdoar. E aí depois eu vou fazer algumas lives explicando a importância do perdão, desse ressignificar, desse dar um novo significado, uma nova interpretação para fatos que lhe magoaram tanto, entendeu? Então, prontos. Então, quem quiser fazer o exercício agora, pegue papel, pegue caneta, né? Pegue lápis, sente-se num local confortável, tranquilo, se conecte com você e viaje nesse exercício. Viaje nessa sensação de transformação, de tirar o peso, de se tornar mais leve, fazer com que tudo seja leve na sua vida, tá? Então, o exercício ele vai trabalhar a questão da aceitação, né? De você perdoar alguém que lhe causou algum mal, você acha que lhe causou algum mal. Lembre que eu digo que muitas das vezes são interpretações. Algumas vezes as pessoas causam mal, outras a gente interpreta dessa forma, entendeu? Então, você vai pegar para fazer essa carta, se você estiver disposto, quando você estiver disposto a realmente a se livrar dessas mágoas, desses rancores, desses pesos que você carregou a vida toda, você vai tentar, então, quem não estiver fazendo agora e quiser fazer depois, vai procurar um local que seja tranquilo, que você se conecte com você mesmo, tá? E aí você vai fazer o exercício. O exercício, ele consiste em você começar a enumerar pessoas. E aí, depende se for naquele dia que você estiver disposto a fazer uma faxina geral ou você estiver disposto a fazer uma pequena limpeza. Se você estiver disposto a fazer uma faxina geral, o que é que você vai fazer? Você vai relacionar todas as pessoas que que um dia você acha que lhe magoaram. Então, você vai relacionar todos os nomes, todas as pessoas que você acha que um dia lhe magoaram, tá? Mas também vai relacionar, né? Lembre que você está querendo fazer uma faxina geral. Você vai relacionar o nome de pessoas que você também acha que magoou, né? Porque a gente não é só magoada, às vezes, de vez em quando a gente magoa sem querer por uma interpretação do outro, também a gente termina magoando. Então, feitas essas duas relações, aí agora você vai pegar de um por um e vai começar a fazer o seguinte script. Anotem aí como é o script, tá? Fulano, isto é o que você fez para mim. E aí você vai relacionar qual foi o fato que originou tanta mágoa, né? Tanto rancor,
você vai e relaciona esse fato. Isto é o que você fez para mim. Aí relaciona o fato. Este é o impacto que isso teve em minha vida. O que é que essa mágoa, esse rancor causou tanto na sua vida ao longo do tempo? E aí você vai e relaciona tudo isso. E depois aí você vai colocar. É assim que isso continua a me afetar. Por que você sente essa mágoa, esse rancor, carrega esse peso? É assim que você continua sendo afetado. E aí você vai escrever tudo isso, tá? Depois aí você vai colocar o seguinte: é assim que imagino que minha vida será melhor se eu conseguir perdoar você. E aí você já vai colocar como é que sua vida vai ser sem esse peso, sem essa mágoa. Como é que você vai começar a enxergar o mundo depois disso? Continuando a cartinha, aí você vai colocar assim: é assim que eu consigo compreender o que você fez. Esse é o parte importante. E você agora perceber, né, o que é que o outro fez isso com você? O que foi que aconteceu nesse contexto que você viveu e fez com que essa pessoa ela agisse da sua forma? E aí esse olhar agora é de ressignificado, de compreensão. Isso é um passo muito importante. Sabe por quê? Porque vai ser nesse momento que você vai virar a chave. E você compreender aquele fato e dar um novo significado para aquilo. E à medida que você fizer isso, você vai ver que os pesos vão começar a ficar mais leves. E essa é a virada de chave. Como é que eu posso compreender essa situação que ocorreu? Lembre que eu falei que todos os eventos são interpretações que nós fazemos, às vezes de forma equivocada, às vezes não. E o mais importante de tudo é a forma como a gente lida com essa situação. Não é o que me aconteceu, mas como é que eu lido com isso? Então, esse momento que você compreende tudo é a sua virada de chave. E aí a gente continua com o exercício, certo? Depois que você compreender toda a situação, que você relacionar, que você ressignificar esse fato, você vai colocar assim. É assim que eu gostaria de ser visto se eu magoasse alguém. Opa, se eu fiz a mesma coisa com alguém, como é que eu gostaria de ser perdoado? Como é que eu gostaria que as pessoas me vissem? Então, eu já vou colocar do outro lado. Isso também vai ajudar na ressignificação. Tudo bem até aqui? Vão me dando feedback? Estão acompanhando? Exatamente, Maria. Colocar no lugar do outro. Empatia. Né? O que é que eu poderia fazer diferente? O que é que o outro poderia fazer diferente nessa situação? E isso é a virada de chave. Então, se realmente você estiver disposto a tirar esse peso de você, é assim que aí você pode estar pontuando, tá? Aí, continuando a nossa cartinha, o nosso script, né? Você vai fazer assim. É assim que eu posso perdoar o que você fez. Como é que você vai perdoar o que a pessoa fez? Diante da compreensão que você já teve, diante da empatia, de ter se colocado no lugar do outro. Como é que você pode realizar esse perdão, tá? E por último, você vai colocar o seguinte: estas são as minhas qualidades que me permitirão seguir em frente. E aí você vai colocar tudo aquilo seu, que é de qualidade, e vai lhe impulsionar a você deixar esse peso para trás e seguir em frente. Então, feito isso, né, você seguir todos esses passos. E aí, gente, isso você tem que fazer no momento que você realmente queira se livrar desse peso. É realmente que você queira tirar dessa mágoa que tanto lhe faz mal, né? Quem aqui tem mágoas guardadas? Quem aqui tem rancores, né? Eventos traumáticos que dizem assim, eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar.
E eu volto a dizer, não significa perdoar e esquecer. Você não vai, o evento vai continuar lá na sua memória. Agora, ele vai deixar de lhe trazer o sofrimento, ele vai lhe deixar de trazer esse peso que você carrega tanto, entende? Então, aí, a partir do momento que você fez essa carta, digo, é um momento de recolhimento seu, de conexão com você mesmo, com o seu sistema nervoso, com a sua mente, com o seu coração, que você vai fazer toda essa carta, né, direcionada a alguém. E aí, como eu disse, se for um faxinão, você vai fazer isso com todas as pessoas. Todas as pessoas, ela é um faxinão que você está fazendo. Se for aquela limpezazinha que você quer fazer, eu quero fazer apenas uma limpeza, para colocar essa situação só para uma pessoa. Você vai lá e faz, entendeu? Feito tudo isso agora, você vai dar uma forma, né? Terminada a sua carta, você vai dar a sua forma de como você vai destruir essa carta, como você vai dar esse fim a esse peso, né? Aí algumas pessoas podem perguntar, Joselito, eu posso mandar a carta para a pessoa? Pode. Se você quiser, você pode mandar, sem problema, entendeu? E aí você vai dar uma, você vai tentar fazer uma forma de você eliminar essa carta. Se você quiser dar para a pessoa, né? Hoje, aí uma pessoa diz assim, eu vou fazer, vou mandar pelo WhatsApp. Pode fazer. Certo, mas você também disse assim, não, eu não quero, isso é só uma conexão minha, é só um peso que eu quero tirar de mim, então eu vou destruir. Como é que você pode destruir? Você pode queimar, você pode rasgar, você pode jogar no vaso sanitário, você pode jogar no lixo. A forma que você vai eliminar é sua, é de cada um, é de conseguir fazer isso, entendeu? E às vezes você estiver no momento, você pode escrever, você pode falar, ou seja, você vai desopilar, como eu digo, o seu fígado, vai tirar as mágoas do seu corpo. Então, esse é o momento de se expressar, certo? E Natália está dizendo assim, essa era eu do passado, sempre dizia que não conseguia. E agora já conseguiu, Nath? Então, parabéns. E quando você terminar, gente, de tudo isso, então, isso você vai fazer. Lembra se você for fazer aquele faxinão, né? Você vai fazer com todas as pessoas que lhe magoaram. Você vai fazer com as pessoas que você magoou, né? Você vai fazer o mesmo script também pedindo perdão. Então, não é só perdoando, mas também pedindo perdão. Afinal, o faxinão é aquilo que você quer realmente retirar todo esse peso, se tornar mais leve. Boa tarde, Claudiane, Edmilson, sejam bem-vindos. Entendeu? E no final você tem que se perdoar. Perdoar e pedir perdão não é menos importante do que você aprender a se perdoar. Saber também que você, como os outros, né, já que você compreendeu que os outros possuem suas limitações, possuem suas falhas, nós também possuímos nossas limitações, nossas falhas, a gente também comete erros, mas a gente precisa também aprender a se perdoar e compreender por que naquele momento eu agi assim, que talvez naquele momento eu não podia agir diferente. Então, quando eu trago essa empatia, né, que eu nesse momento eu não podia fazer diferente, e talvez o outro no momento dele também não pudesse fazer diferente. E aí é aí que entra, que você começa a fazer novas interpretações, tá? Você começa a fazer novas ressignificações, você começa a ressignificar, e aí isso começa a doer menos. Quando esses fatos começam a doer menos, significa que o perdão está acontecendo. Olha que mágico, não é mágico. Não significa mais aquela questão de que eu não esqueço. O evento não é para ser esquecido, ele vai estar permanente na memória, né?
Ninguém está fazendo um processo de você ter amnésia. Está fazendo um processo de compreensão, de aprendizado. Fez sentido para vocês? Alguma dúvida com relação a como é que se pode fazer essa carta? Viu, Liz, eu estava falando aqui como essa ferramenta da gente fazer uma carta, para a gente, muitas das vezes, a gente não está conseguindo falar com alguém, escrever, ele ajuda nesse processo, né, do sistema nervoso. E se você quiser entrar aqui para dar alguma contribuição, já está convidada, esteja à vontade. Tudo bem? Então, assim, gente, hoje minha contribuição era falar sobre a importância do ressignificado, mostrar esse exercício que pode ser feito, e aí tem um resultado muito bom, mas ressaltando de que toda vez que você realmente sentir a necessidade, precisa de ajuda, procure ajuda. Certo? A ajuda, muitas das vezes, a ajuda profissional, ela vai conseguir direcionar melhor todas essas emoções, né? Todos esses sentimentos conturbados que a gente está vivendo, né? Toda a raiva, toda a tristeza, né? Todo esse trancamento de não conseguir expressar, de eu não conseguir falar realmente tudo aquilo que eu sinto. Então, a gente tem vários profissionais da ajuda que podem estar lhe auxiliando, tá? Então, preciso de ajuda, fale. Peça ajuda, falar ajuda, né? E nesse caso, o exercício, escrever também ajuda. Estou à disposição aqui se vocês ficaram com alguma dúvida com relação ao exercício. A live ela vai ficar gravada, né? Então, se tiver uma dúvida, vão lá e aí confere o passo a passo, tudo certinho. Mais alguma dúvida? Laiane, seja bem-vinda. Dúvidas? A gente estava falando, né, com relação à importância do ressignificar. Mostramos um exercício que pode ser feito, que é uma carta endereçada para alguém que você tenha tido, né, algum evento que a interpretação ela lhe causa muita dor, ok? Mais alguma dúvida? E aí essa carta vocês podem fazer quando vocês quiserem, quantas vezes quiserem. Não querem fazer o faxinão o faxinão, né? Faz uma faxina de vez em quando, vamos desopilar o fígado, né? Fígado para a medicina chinesa é aquele órgão que ele metaboliza as emoções, então ele guarda muito lá. Então vamos desopilar o fígado, colocar todas essas mágoas para fora. Certo? Ele mesmo está falando assim que é importante, né? Que às vezes existe uma identificação onde o outro projeta as angústias. Exato. Isso, ressignificar, entendeu? Bruno, seja muito bem-vindo. Estou aberta se quiser entrar, viu, Bruno? A gente estava falando da questão da importância de a gente ressignificar alguns eventos do perdão, né? Voltando a lembrar, e eu falei para eles que o perdão não é você esquecer, não é ter amnésia, é você compreender o fato, você ressignificar, dar uma nova interpretação e tornar mais leve tudo isso. O perdão, e aí eu vou preparar, certo, Maria, umas lives falando da importância do perdão, entendeu? Do quanto, e isso já é comprovado, gente, cientificamente, não é balela que a gente, não, tem que perdoar, não, isso já é comprovado, né? Isso está na palavra, a gente tem que perdoar, porque como é que a gente quer que o outro nos perdoe, mas a gente se nega a dar o perdão, como é que é essa relação, né? Então, a relação com o mundo tem que ser recíproca. Eu sou falha, né? Às vezes erro, e aí eu quero perdão.
E aí, mas aí eu também tenho que entender que o outro também é falho, que o outro é limitado, que ele também pode estar falhando e que eu preciso entender, compreender, perdoar. É o aprendizado da nossa tarde, certo? Bruno, como você sempre é bem-vindo, se você quiser dar uma complementada com relação a esse assunto, estou à disposição para a gente incentivar mais ainda. Viu? Gente, fico muito feliz que vocês tenham gostado do tema. Coloque em prática isso que eu falei, né? Normalmente, quem me acompanha sabe que eu digo que não acreditem em mim, façam, coloquem em prática, e aí vocês vão ver realmente o resultado, entendeu? A gente não pode estar guardando, carregando tantos pesos, tantas mágoas. A gente tem que estar liberando, né? A gente precisa falar, a gente precisa pedir ajuda quando necessário, entendeu? Beleza, Bruno, tô aguardando, certo? Que bom, Cristina, que você gosta da live. Você ficou alguma dúvida? Sim, Bruno. Bruno está falando assim, o ato de perdoar é um divisor de águas em nossa vida. Não, com certeza. Gente, é você tirar um peso, quando a gente faz trabalho, né? De você aprender, de você conseguir ressignificar os fatos, você vai ver que tem pessoas que na sessão parece que tiram literalmente o peso das costas, as pessoas ficam mais leves. A gente vê a vida de uma forma melhor quando a gente aprende a ressignificar esses fatos, a perdoar, entende? Então, assim, que bom, estou muito feliz de vocês terem gostado do tema, de vocês terem entendido, compreendido e espero que coloquem em prática, né, essa questão, o ato de realmente perdoar. E como eu falei, gente, essa questão de você perdoar é um cuidado com a sua saúde mental. Lembra que eu falei que o cuidado com a saúde mental ele é diário. Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que saber lidar com as intempéries da vida. E quando eu aprendo a fazer isso, eu estou cuidando da minha saúde mental. Então, ressignificar, perdoar é um dos cuidados da saúde mental. E lembra que eu disse que não é só o Setembro Amarelo. Não, são todos os meses, são todos os dias, são todas as horas, é a todo momento. Porque a vida é essa dinâmica, né? A vida são ciclos. E aí depois a gente também, eu já estou preparando um monte de lives bem legais. A gente vai fazer um monte de lives explicando, né, realmente essa questão do perdão, do ressignificar. Vamos fazer outras, né, com relação a você, como é que eu lido com isso, né? Como é que eu aprendo a lidar com isso, a saúde mental? Eu ia falar outra coisa, mas me perdi. Mas assim, já estou muito feliz de vocês terem gostado do tema. Tem alguma coisa que vocês queiram mais com relação ao exercício, com relação a esse tema? Que bom. Estou muito feliz que vocês gostaram do tema, porque isso é uma coisa que a gente tem que fazer de forma diária. Seja bem-vinda, dona Delma Marques, certo? Ok, bora lá, Bruno. Deixa eu ver se entra. Vocês vão gostar que Bruno sempre dá contribuições maravilhosas, né? Vocês já conhecem o Bruno? Boa tarde, Boa Joselita. tarde, Bruno. Que felicidade em ter você aqui. Olha nós aqui de novo. Então, Bruno, eu estava falando com eles dessa questão da importância de você ressignificar, de você perdoar. E o que eu passei para eles foi um exercício da carta. De você fazer uma carta, né? Muitas das vezes você está tão cheio, não está tendo com quem falar naquele momento. E escrever, às vezes, ajuda, né?
de colocar. Então, eu coloquei um passo a passo de como eles fazerem essa carta para poder, e depois algumas pessoas preferem entregar, outras não têm tanta coragem, aí você dá o seu jeito de destruir. Foi esse exercício. E com relação a isso, o que é que você poderia nos ajudar? Então, Joselita, eu acho que o grande segredo da vida é o ressignificar, né? Eu acho que a gente, a partir de quando a gente nasce, a gente está sujeito a tantas coisas na vida. Então, todos nós precisamos aprender a ressignificar, porque quando a gente não ressignifica, a gente acumula, né? E ressignificar, né? Significar é dar significado. O ressignificar é dar significado àquilo que já tem significado. É meio redundante, mas para que a gente compreenda, né? Existe um significado, né, daquela situação e a gente ressignifica, né? Por exemplo, com relação à dimensão do luto, né? A gente, não é que a gente não vai sentir mais saudade ou aquela pessoa não vai deixar mais de existir, não, mas a gente vai ressignificar a perda daquela pessoa, né? Compreender esse processo da morte, que é um processo, digamos assim, natural, né? Da vida, faz parte desse processo. Então, quando a gente ressignifica, a gente dá um novo sentido, né, Joselita? E muitas pessoas, às vezes, estão tão aprisionadas a essa dimensão que não se ressignifica, que aí acaba se machucando, né? E aí perde tempo, digamos assim, perde energia em tantas outras situações, né? Nisso de ressignificar. E aí entra essa dimensão do perdão, né? O perdão é uma coisa assim surpreendente, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de perdoar. E o perdoar é surpreendente porque, eu sempre digo, não é pelo outro, é por mim, né? A dimensão do perdão é por mim. Eu sempre digo que quando a gente está com raiva, né? Enquanto a gente está com raiva, se enchendo de raiva daquela pessoa porque aconteceu isso ou aquilo, a pessoa está na praia tomando água de coco, né? E a raiva é nós que estamos sentindo. A pessoa não está nem aí, a pessoa nem sabe o que aconteceu, né? Exatamente. Não está nem aí pra gente. Mas aí a gente acaba acumulando e guardando. Então, o perdoar é um ato alimentando diariamente, né? alimentando, E aí e a gente nem às vezes nem tem compreensão que quando a gente faz isso, a gente libera muita energia para uma coisa que só vai desgastar. Então, quando você perde tempo guardando essa raiva, esse ódio, essa situação aí, você perde um tempo da sua vida que você poderia estar fazendo outra coisa. E essa raiva, esse ódio, essa energia liberada causa muitos desgastes físico, psicológico, mental. Tem pessoas que acabam desenvolvendo insônia por causa da falta do perdão, por esse excesso de raiva não conseguem dormir. Tem pessoas que desenvolvem transtornos, né? Tem pessoas que desenvolvem transtornos, aí entra a história da somatização, né? Mas porque perdoar é uma graça. Eu tenho um livrinho, né, que eu tô até usando no meu programa, não sei se dá para ver, Terapia do Perdão, né? É bem interessante. É um livrozinho curtinho e eles trazem, deixa eu ver quantas, 35 dicas, né, sobre o perdão. E aí tem uma que eu gosto bastante, que diz assim: o perdão dado a si mesmo lava a alma, purificando-a da vergonha e da culpa. Do perdão a si mesmo brota a força de perdoar os outros. Né? E aí eu costumo dizer que, às vezes, o primeiro falta o perdão de nós mesmos, né? Tem gente que não se perdoa, né? Às vezes é uma coisa que aconteceu há 50 anos atrás, mas está ali, presente ainda, né? Às vezes as pessoas nem existem mais, né? É como aquela situação assim, fulano não fala com cicrano, já tem quanto tempo? Uns 10 anos. Mas o que foi que aconteceu? E eu não me lembro. Nem lembro, né? Só sei que não fala. Não fala mais, né? Então, assim, não ressignifica, não procura. Então, às vezes, a gente acumula uma energia que a gente podia estar desperdiçando com outra, ou podia estar usando para outras coisas. Então, a gente precisa se perdoar também. Né? Eu costumo dizer aos meus pacientes que a gente precisa ser um pouco mais flexível com nós mesmos, porque o mundo, a sociedade, a família já exige muito, mas a pior exigência é de nós mesmos. Então, se a gente não for um pouco mais maleável, né, um pouco mais paciente, compreensivo com nós mesmos,
as coisas ficam muito mais difíceis. E aí começa por aí do perdão, né? Por que guardar uma situação que já aconteceu há tanto tempo, né? E aí, consequentemente, isso vai criando como se... É como se fosse, imaginemos isso como se fosse uma espécie de uma árvore, uma semente, que vai brotando e se a gente não cortar, ela vai criando raízes, né? É como uma pessoa que, como eu falei, né, que guarda tanto tempo. Não lembra o que foi que aconteceu, mas não fala, mas criou a raiz, né? Não fala com aquela pessoa, mas porque já aconteceu alguma coisa há 10 anos atrás. E pronto, e acabou. Nem lembra mais. Tem tanto tempo que nem lembra mais o que aconteceu, né? Só ficou o Mas, sentimento. mas criou a raiz. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente acaba criando raiz onde não deveria, né? Então a gente precisa, como eu disse, o perdão é divisor de águas. Às vezes a gente não precisa, eu costumo dizer, José, às vezes a gente não precisa tá certo para desculpar ou pedir desculpa, né? Isso também é uma grande graça, assim, pedir desculpa sem estar errado. O primeiro, rapidinho só para encerrar, o primeiro, a primeira orientação, ele diz assim: perdoar significa vergar sem quebrar, ser suficientemente forte para suportar o grande peso da injúria, mas flexível o bastante para se recuperar. Então, às vezes a gente verga, né? Com a gente é abalado pela questão da falta do perdão, mas precisamos ser fortes para suportar o peso da injúria, mas flexível, né, o bastante para se recuperar, né? E eu acho que isso é uma grande graça, né? Quando a gente perdoa, né? E aí, quantas pessoas também, nada nessa dimensão de hospital, né? Quantas pessoas, depois que deram perdão, faleceram, né? É como se isso, né, tivessem fazendo com que ela tivesse viva ainda. Então, imagine como isso é forte, né? Exatamente. A gente vê isso em novela, em hospital, mas isso é real, né? Eu conheço muitas pessoas que trabalham que é real, Isso. né? Tipo, isso a pessoa tá ali e tal, tá estável, tá bem, mas não flui mais, não tem mais situação assim, de recuperação. Mas depois que fala com alguém, ou que se perdoa, que desculpa, descansa, né? É como se que Exatamente. realmente descansasse de todos os sentidos, né? Então, por isso que a gente precisa, né? Como eu digo, é um exercício, Joselito. Perdoar é um exercício. Exercício E, diário. e eu tô falando muito de energia porque a gente perde muita energia quando a gente não perdoa, quando a gente transfere essa atenção para essa situação. Então, perdoar é um divisor de águas porque muda a vida de quem perdoa, né? Daquele que é perdoado, melhor dizendo, mas principalmente de quem De perdoa. quem perdoa, exatamente. O benefício maior é de quem perdoa. É de quem perdoa, é. Exatamente. O Bispo está dizendo assim, se as pessoas se permitissem, né, é fundamental para viver melhor e mais leve, porque com certeza você tira realmente um peso de você. Eu acho que você, na sua prática profissional, já sentiu quando realmente a pessoa ela libera esse perdão, Uhum, ela ressignifica aquele evento, parece que ela dá uma uhum. aliviada, né? Literalmente, você sente a pessoa na sua frente se sentir dessa forma, né? Isso é maravilhoso, porque o perdão ele vai gerar um benefício enorme para quem faz. Porque, como eu disse, eu vou montar, estou montando a live, você já está convidado para isso, para estar falando uma série de lives só sobre o perdão, sobre os benefícios que o Bacana, ó, perdão muito bom, muito bom. pode estar trazendo na nossa vida. E vou explicar até cientificamente como isso, porque tem pessoas que são mais, digamos assim, mais céticas, né, com relação a outros fatores, né, a toda essa energia que você está falando que move, e a gente vai estar tratando, eu vou estar mostrando, e você já está inserido em todas as lives, Pode. porque, como você falou, é um divisor de águas. Eu acho que todo tratamento que a gente faz, né, todo cuidado com a nossa saúde mental, ela parte do princípio de como a gente lida com essas situações, né, do dia a Uhum, dia. Porque
a vida, ela é isso, é esse tumultuado de eventos, né? E aí, como é que a gente aprende a lidar com essa situação? Então, eu estava falando que não é o que acontece comigo, mas é como eu lido com isso. Com isso, é. É como eu lido com isso. E o perdão, a ressignificação do evento, eu acho que ele é o princípio de todo cuidar da saúde mental, de todo tratamento que você quer melhorar a ansiedade, você quer trabalhar a depressão. Eu acho que você concorda que a gente sempre parte do princípio, não precisamos ressignificar alguns fatos. É. E muitas vezes o trabalho terapêutico é ressignificar, né? Por exemplo, eu trabalho. Tá me ouvindo? Tô, tá bem. Ah, pensei que tinha caído. Então, eu trabalho muito com psicodrama, né? Que é uma técnica muito interessante que eu amo de paixão. Meu Deus, sou suspeito de falar do psicodrama, né? Eu sou muito grato ao psicodrama, porque o psicodrama ele ajuda o paciente a ressignificar na prática, né? Então, assim, tem muitas técnicas, tem várias técnicas, mas uma que eu gosto bastante é de levar a pessoa para aquela situação, né? Então, assim, um exemplo, uma pessoa que sofreu um abuso, né? Então, leva a pessoa, é doloroso, por isso, né, é um cuidado e tal. A gente leva para essa pessoa para esse processo até chegar a esse ponto e aí para, né, não chega a essa situação, mas inicia esse processo, quem era a pessoa, tal. E aí o que é que você gostaria de fazer nesse momento, né? E aí a pessoa expressa, né? Eu queria, né? Aí aconteceu a situação. Então, o que é que você gostaria de fazer com essa pessoa? Você gostaria de bater? Então bata, né? Então expresse, aí dá uma almofada, dá alguma coisa, né? O que é que você gostaria de dizer para essa pessoa? E essa pessoa está aqui na sua frente, claro, usando a técnica, né? E a pessoa diz, fala, tal, 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 tal. Então, quando ela sai dali, mesmo que não foi a pessoa, mas já é um ressignificar, Isso. né? Então ela pode ser que ela não viva mais aquilo ali de novo, mas ela já deu um novo sentido, né? Aconteceu uma situação comigo, eu ainda era estagiário lá na clínica da Unite. Ela tinha a jovem tinha muito problema com a mãe, né? E não conseguia expressar isso. Então eu fiz a técnica da cadeira vazia, ela sentada numa cadeira e a outra cadeira vazia e a almofada para representar a mãe. E ela passou, acho que uns 10, 15 minutos dizendo tudo que ela queria para a mãe. Isso, não concordo disso, eu não gosto quando a senhora faz isso, e não sei o que e tal. Sabe, eu percebia que ela estava, como se fosse o termo que eu gosto de dizer, vomitando, ela estava vomitando aquilo ali, né? E a partir dali, quando ela terminou de dizer, pronto, foi um outro momento, né? Foi uma outra realidade. Inclusive, melhorou a relação dela com a mãe, né? Era necessário que ela dissesse isso para algumas coisas para a mãe? Seria, mas internamente ela conseguiu ressignificar, ou seja, o sentido dela naquela discussão, daquela relação, foi outro, né? Então, por isso a importância demais do ressignificar, né? A gente não vai apagar, por exemplo, uma situação como um abuso, né? Não tem como apagar, não existe isso de deletar como se fosse um computador que a gente exclui e depois vai lá na lixeira e remove da lixeira. Não tem, A né? A gente, gente, a então, gente ainda não tem o poder de dizer bem assim, ó, a partir de hoje você vai ter amnésia. Apagou, não houve nada. pois é. Não. Até porque se a gente tivesse esse poder não seria tão saudável também, né? Exato. Porque a gente poderia acabar apagar algumas coisas e se arrepender. Então por isso que é tudo certo, né? Sim, Deus é muito sábio em tudo que faz, então ele não É, nos daria esse poder. Mas daria. assim, exatamente. E isso é muito você falando essa questão do ressignificar, é muito importante, porque não é que ela não vai mais, aquele evento vai continuar na memória dela, mas da próxima vez que ela lembrar, ela vai lembrar com um novo significado, com um novo Não, sentimento. Aquilo agora, pela compreensão que ela teve do evento, não vai mais estar causando mais dor. E isso é, é o importante, não é? É você tirar esse peso, essa dor, né? Que é muito grande para alguns, de alguns eventos
as pessoas sentem tanta dor de alguns eventos, da interpretação que ela fez daquele evento, e quando você faz esse trabalho, de repente, não sei se você já teve algumas pessoas, eu já tive, dizendo assim, eu não sei porque eu passei tanto tempo da minha vida me incomodando com isso, É, né? Você já teve é, pessoas assim, já assim, muitos pacientes. não é? Então, essa questão do ressignificar é um exercício diário que a gente pode estar fazendo, né? Eu disse, ressignificar é um cuidado para a nossa saúde mental. A gente trabalha muito na questão dos cuidados, né? Do autocuidado, e ressignificar é muito importante. Perdoar é muito importante. Tirar esses pesos é muito importante. E aí a gente vai aprofundar mais, né, Bruno? Daqui uns dias Com sobre essa certeza, com questão certeza. do perdão e do ressignificar. O quão importante ele é e quantos benefícios você pode ter ao praticar. É. E como eu disse, né, não é por conta do outro, é por você, né? É Então, por você. imagine que você carrega um 20, 50 quilos nas costas, né? Então, você carrega um peso que não necessariamente deveria estar ali, mas por conta daquilo que aconteceu. E eu tô falando assim, até parece fácil, né? A teoria é linda, né? A teoria é linda, realmente. Mas eu falo isso porque a gente precisa, um trabalho constante, porque a gente vai precisar perdoar sempre. Então, eu falo assim, a da teoria bonita é teoria linda, mas a prática precisa ser vivida também. Então, é um processo diário, né, que a gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia após o outro, a nos perdoar e perdoar o outro. E aí a gente vai compreendendo, né, dessa importância. Como mais uma vez eu digo, não pelo outro, mas por mim. E aí a gente, com o passar do tempo, vai retirando, né? Um dia a gente tira 5 quilos, no outro dia a gente tira 5 mais 5 quilos, né? E depois a gente percebe que quando isso acontece de forma geral, né? A pessoa costuma dizer assim, estou mais leve, Estou mais né? leve. Justamente por isso, porque carregou muito tempo, né? Exatamente. Carrega muito tempo e às vezes sem nem perceber, né, Bruno? Tem pessoas que É, quando você vai trabalhar, nem ela tinha noção de quantas mágoas elas tinham. Às vezes você pega uma pessoa, não, eu só vim trabalhar isso. Por exemplo, na época que eu trabalhava em emagrecimento, as pessoas chegavam e diziam bem assim, não, eu só vim, aí eu quero emagrecer. Aí eu começava a pontuar, pá, 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 pá. Primeira coisa, liberar o perdão, ressignificar. Aí a pessoa, não, minha filha, eu só quero emagrecer, não quero. Eu digo, mas parte desse pressuposto. Se você, se você não estiver disposto, né, a mudar aquilo que estava ali fazendo mal, nada vai mudar. verdade. Então, acho que de tudo, tudo, tudo. Tanto eu trabalho os processos físicos, né? Processos mentais, emocionais, e todas as partes, elas vêm. Você tem que iniciar por isso. Você tem que aprender a ressignificar fatores. Porque, como você falou, as mágoas, elas geram doenças. E a psicossomática está aí, né? Para falar isso. As mágoas geram doenças. Então, os outros sentimentos, a raiva também, né? A tristeza também. Então, são emoções que são inerentes a nós, mas que nós perdemos digamos assim, a administração deles. A gente deixa eles se exacerbarem, né? E tudo no Hum, nosso corpo é o quê? É equilíbrio. A gente tem que estar em equilíbrio com todas as nossas emoções, já que elas são inerentes, elas são fisiológicas. Eu fico triste, eu tenho que me permitir ficar triste, né? Eu tenho que me permitir recolher. Eu tenho raiva, eu tenho que me permitir ter raiva. Ou seja, eu tenho alegria, eu fico alegre, eu tenho que me permitir ficar alegre. Mas isso tudo tem que estar em equilíbrio. Todas essas emoções têm que estar em equilíbrio. Não é isso, Bruno? Concorda com é, com essa? cer- Concordo, com certeza, porque como eu sempre digo assim, recusar o perdão, quando a gente recusa o perdão, ou quando a gente não se ressignifica, por exemplo,
é como se a gente ferisse a nós mesmos, né? E aí o negócio diz assim, quando recusar-se a perdoar é ferir a si mesmo, vitimando uma vez. Não perdoar e manter-se no estado de vítima é aferrar-se à identidade de vítima. Em vez disso, assuma a identidade de alguém que perdoa, né? Então, é isso, né? A gente precisa, né? Porque às vezes é aquilo que eu falava da questão do que eu achava interessante essa primeira dica, né? A gente precisa envergar, mas ser flexível para não quebrar. Porque é fácil a gente perdoar quando a gente está certo, né? É maravilhoso. Não foi eu, o problema não foi comigo, foi o outro. Então o outro, né? Perdoa e tudo bem. Mas quando a gente é injuriado, né? Quando aquilo não aconteceu, quando a gente é injustiçado, é essa aí que é a mais importante. Porque quando você está certo, você perdoa porque você está certo e sabe que está certo. Mas quando não está, né? Então é isso também que nós somos chamados, a mesmo nessa situação de você estar certo, que não foi você, mas ainda assim respirar, né? Trabalhar, claro, como eu disse, gente, tudo isso é um processo, né? É um caminho, mas é um caminho que é possível, que todos nós podemos viver, mesmo estando certos. Desculpa, me perdoe, foi sem querer, não foi assim, não foi a minha intenção, né? E é muito interessante quando isso acontece, porque é meio que desarma o outro, né? E Às vezes o outro está preparado para vir para a briga, porque foi ele, e às vezes a pessoa que tem um pouco disso de manipulação, disso, usa disso de controlar, mas aí quando a gente, mesmo sendo o culpado, a gente pede desculpa, desarma o outro, né? Porque muitas vezes o outro espera você vir brigar, né? isso. Espera que você responda, que você discuta, que você. Aí de repente ele pediu desculpa, né? Tipo, não era para você dizer isso, né? Digamos assim. Era pra você dizer outra coisa e não sei o que e tal. Mas aí a gente desarma o outro. Por isso que é um exercício, né? Mesmo que a gente vai fazendo e vai vendo o benefício a curto e a longo prazo. Porque a gente, de forma de imediata, a gente já percebe esse alívio, mas com o passar do tempo, a gente vai vendo como transforma nossas vidas. Eu estou trabalhando muito isso com alguns pacientes e eu tenho percebido a evolução, né? Eu digo que a gente está subindo uma escada, cada sessão é um degrau, né? E eu estou muito feliz com a forma como eles estão vivendo, porque eles estão dando um significado. Então, assim, quando eles retornam, alguns pacientes que são quinzenais, quando eles retornam com 15 dias, já estão uma outra situação, sabe? Né? E por quê? Porque foram situações que eles nunca disseram a ninguém e depois de 30, 20 anos dizem em terapia e aí já muda o sentido. Né? Aquilo que eu falava há 15 dias atrás, se eu não me engano, sobre a rocha. Né? A gente é uma rocha e quando a gente fala, a gente vai destruindo essa rocha, né? Bem assim é essas situações todas, o ressignificar. Quando a gente ressignifica, a gente desconstrói, né? Desconstrói para reconstruir. Exatamente. E agora, essa reconstrução ela vai ser bem mais leve do que Bem mais aquela que leve, estava pegando. Né? é verdade. Perfeito, Bruno. Gratidão pela sua contribuição. Você sabe que você... As pessoas amam quando você... Até um dia desse teve uma paciente que ela me ligou, ela disse assim, aquilo que o doutor Bruno falou, eu já estou sentindo. Eu digo, isso mesmo. Oh, Eu costumo dizer que, assim, a gente não está aqui para ninguém acreditar na gente. Aqui façam e sim, tenham, né, o resultado. é, Vejam lá, claro. mas muito o que eu falo, que você fala, mas se for lá e fazer, né, aqui, É, digo assim, a gente não é motivacional, a gente é ativacional, a gente quer ativar você para realmente partir para ação, para você fazer mudanças na sua vida, né? E aí é vocês vão verdade. ver. Então, eu só quero agradecer a você pela belíssima contribuição, né? Esse livro. Se prepare que eu estou preparando material para a gente fazer uma série de lives falando sobre os benefícios do perdão. E aí Bacana. já vou falar, porque, como eu disse, tudo parte dessa ressignificação, desse perdão, que é como você falou, é um exercício diário que a gente está fazendo, porque a vida é isso, é esse turbilhão, né?
de sensações, de sentimentos, de eventos, e nem tudo sai da forma que a gente quer, né? E aí, as formas que a gente quer, as coisas que vêm, a gente tem que aprender como é que eu lido com isso. E o ressignificar é muito importante nas coisas que eu permito que me afetem, né? Hum. Então, gratidão, Bruno, pela maravilhosa participação sempre. Gratidão a todo mundo que está aqui. Eu acho que daqui a pouco o Instagram nos derruba. Mas, assim, muito obrigada. Gratidão a todos. Eu espero que a mensagem que Bruno passou, né, que eu falei da importância do ressignificar, vocês absorvam e coloquem em prática na vida de vocês e vejam realmente o benefício que vocês vão ter, o quanto vocês ficarão leves, livres de pesos, né? Dessas mágoas, desses rancores, de tudo isso que não nos faz bem. Então, esse é o meu recado. Bruno, quer falar mais alguma coisa? Eu só queria encerrar com uma última frase, dizendo assim: vá além da condição de vítima possivelmente estabelecida pelas ações dos outros e descubra a liberdade que é sua ao escolher o perdão terapêutico. Só isso. Bruno, cada frase que você fala dá pano para a gente ficar conversando aqui mais uns 20 Por isso que eu disse, para encerrar. porque veja a profundidade disso, né? Quando muitas das vezes eu visto a roupa aqui de vítima, né? Eu não vejo as situações, eu coloco uma venda nos meus olhos, e aí as coisas passam, eu não, porque eu não posso, não é assim, eu não consigo fazer isso. Quando a gente veste essa roupa de vítima, e essa roupa de vítima é tão pesada, tão pesada, tão Né? pesada. E E a gente, quando e a gente se acostuma também. a gente se acostuma com, com essa roupa de vítima, porque eu costumo falar que às vezes na vida a gente vai vestindo várias roupas, né? Então, eu tenho a roupa de filha, a roupa de marido, a roupa de pai, a roupa de não sei o quê. E aí eu tenho a roupa de profissão, e eu tenho algumas roupas, como por exemplo a roupa de vítima, que tem pessoas que vestem e não querem tirar mais, se acostuma É. com ela e não querem tirar mais. E quando você consegue fazer com que ela ressignifique, tire essa roupa de vítima, você já, olha, dá vontade de chorar quando você vê a transformação da pessoa. Quando É. ela realmente consegue. Você quis terminar, mas toda vez que você fala, dá pano para a gente conversar mais. Então, perfeito, gente. Espero que vocês que esse bate-papo, né, da gente tenha feito tem algum significado para a vida de vocês, né? Que vocês realmente possam olhar, fazer, como eu disse, faça uma faxina de vez em quando, né? Nas emoções, veja que é que ainda está pesando, o que é que precisa ressignificar, né? O que precisa perdoar, o quanto você está precisando se perdoar. E aí, coloque tudo isso em prática. Acho que é o nosso desejo. Bruno, fala de novo. Então é isso. Gratidão e me coloco à disposição para quando for acontecer as lives, viu? Não, já vou colocar. Estou fazendo uma coisa bem legal. Eu já aviso de todo o contexto para ver o que é que você quer inserir. Se quiser se inserir toda, a gente bota 4 pessoas aqui falando, não tem problema nenhum. Eu acho que tudo é contribuição, né? As minhas lives são um bate-papo, né? Sempre eu chamo o pessoal, porque na realidade é um bate-papo. A gente está, de alguma forma, contribuindo para a melhoria da saúde das pessoas na sua plenitude, tanto saúde física como saúde mental, emocional e espiritual. Com certeza. Certo? Então, gratidão para todos. A gente vai ficando por aqui, certo? O que eu desejo é que tudo seja leve na vida de vocês, façam as coisas ficarem mais leves. Que Deus abençoe a todos, né? Uma semana e até a próxima. Beijos no coração de todos. Bruno, gratidão, gratidão a todos que estavam aqui, tá? Tchau, tchau. É.